Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé desde dónde me estáis viendo vosotros. Yo no sé qué hora es em vuestros preciosos países neste exacto momento. Bom, galera, dica hoje aqui no Espanhol com Rómulo é mais uma série falando dos falsos amigos, ou seja, dos falsos cognatos, ou do espanhol, los heterosemânticos. Tá? Claro que eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal, mas só para relembrar, heterosemânticos ou falsos cognatos são aquelas palavras, tá, do vocabulário que são escritas da mesma forma e às vezes possuem o mesmo som, tanto no espanhol quanto no português, mas que a tradução é totalmente diferente, tá? Gerando assim uma complicação, uma falta de comunicação, que é o mais importante, tá? É claro que tem o vexame, que tem a chacota, que tem a vergonha, não é? Mas o principal é não conseguir se comunicar, ao meu ver. Então, galera, eu separei aqui na minha humilde lousa, em minha humilde pizarra, os três principais, tá? Os que geram mais polêmica, não é? Tanto de espanhóis que estão aprendendo português, quanto nós, brasileiros, que estamos aprendendo o idioma espanhol, tá? Então tomem cuidado com esses carinhas aqui, com esses amigos falsos, tá? Bolo, torta e tapa. Isso aqui em português, tá? O bolo de aniversário, a torta de limão e o tapa na cara, tá? O bofetão, o tapa. Bolo, em espanhol, eu falo pastel. Pastel. Pode repetir. Pastel. Torta. Torta, em espanhol, significa tapa. Tá? Então, se eu falar torta, um espanhol vai entender que é um tapa. Tá? Um bofetão. E o nosso tapa, o nosso bofetão, em espanhol significa simplesmente porção, la tapa, que é tão tradicional, emblemática e típica espanhola, tá? Essa porção de comida, não é? Agora, você está morando fora, não é? Você está morando em algum país que fala espanhol. Ou eu estou morando no Brasil e eu estou morrendo de saudade de comer um pastel na feira, tá? Então, o pastel da feira, aquele pastel de carne, queijo e frango com caldo de cana, tá? Eu falo pastelito chino, pastelito chino, tá? Sim, chino porque a origem é chinesa, não é? Tanto é que se vocês perceberem aqui no Brasil, a maioria das pastelarias são de proprietários e funcionários chineses, não é? Então por isso pastelito chino. Mas nada melhor do que exemplificar para facilitar. Não pegou ainda seu caderninho? Como assim, gente? Como assim? Como assim? Pode pegar o seu caderninho, então, para fazer suas anotações, lembrando sempre que tudo que eu disser estará aqui embaixo na descrição do vídeo para matar a sua curiosidade de como é escrita daquilo que eu estiver pronunciando em espanhol. Vale? Então, vamos lá. Exemplos desses falsos amigos, desses heterosemânticos. Então, do português para o espanhol, tá? Já falamos que bolo é pastel, mas eu também posso falar torta para bolo. Então, associem sempre dessa forma para minimizar qualquer tipo de equívoco, tá? Isso eu passo para os meus alunos, tá? E eu passo para vocês que eu considero meus alunos também. Pastel de cumpleaños, tá? Então repitam: pastel de cumpleaños, torta de cumpleaños. Cumpleaños é aniversário. Então, se eu decorei pastel de cumpleaños, dificilmente eu vou confundir com o pastel da feira, concorda? Então, pastel de cumpleaños, torta de cumpleaños. Próximo caso. O pastel. Já falei que é pastelito chino. Pastelito chino. Mas você também pode pedir uma empanada frita. Pode não ser a mesma coisa, porque a empanada é típica da Argentina e geralmente é assada. Uma delícia, tá? Agora, empanada frita é mais ou menos uma adaptação do nosso pastel, ou do pastel chinês, na verdade, né?
Ou então eles também chamam de pastelitos rellenos. Pastelitos rellenos, que é recheado, tá? De carne, queijo, aí frango, o que for, tá? Confeitaria. Confeitaria em espanhol, repitam e não se assustem. Pasteleria. É óbvio. Se bolo é pastel, onde vende o bolo é uma pasteleria. Mas fiquem tranquilos porque eles também chamam de confiteria. Confiteria. Tanto é que a profissão da pessoa que trabalha numa confeitaria é confiteiro. Confiteiro. El confiteiro ou la confitera. Tá? Mas eles trabalham onde? Em uma pasteleria ou confiteria. Vamos colocar mais ou menos tudo isso em uma frase só? Então, a frase é: eu comprei o bolo de aniversário naquela confeitaria famosa no centro, tá? He comprado el pastel de cumpleaños en aquella pastelería famosa del centro. Ou então eu posso falar torta de cumpleaños, como eu citei. He comprado la torta de cumpleaños en aquella famosa pastelería del centro. Vale? Outra frase bem bacana. O que eu mais tenho saudades no Brasil é de comer pastel na feira. Lo que más echo de menos de Brasil es comer unos pastelitos chinos en el mercadillo. ¿Vale? Pastelitos chinos en el mercadillo, tá? Pastel de feira, tá? Agora o caminho inverso do espanhol, o que significa em português. Então, comigo. Primeiro vamos repetir. Tarta, torta, tortazo, tapa, bollo. Bollo. Comentando esses 5. Tarta significa aí sim a torta de limão, a torta de morango, tá? Então eu posso falar una tarta de limón, una tarta de fresa, fresa, morango, tá? La tarta é a nossa torta, torta ou torta, tá? Dependendo da região do país. Torta, em espanhol, torta significa, já comentei, tapa, tabefe, bofetão, tá? Una torta. Que te voy a dar una torta. Tá? Não me hagas dar una torta, vale? Torta. E bofetão é tortazo, que é o aumentativo. El tortazo. Tá? Já vamos comentar com um exemplo. Tapa, em espanhol, significa primeiramente tampa. Tá? Tampa. Qualquer tipo de tampa. Tanto é que o verbo tampar é tapar. Agora, tapa é uma coisa muito tradicional, emblemática, típica, espanhola, que na verdade são pequenas porções, tá? De pratos diversos, dependendo da região da Espanha, então, vai desde frutos do mar até... gente, é uma loucura, tá? As tapas espanholas. Tem tapa de lula, camarão, tem tapa de grão de bico com espinafre, claro, do famoso presunto, né? Presunto fiambre, né? Que é o presunto espanhol, né? Que é o jamón ibérico. Nós temos o pão com tomate, que é típico de Barcelona, da Catalunha, tá? Que é o pão com tomate, mas que eles chamam de pam tomate. Pam tomate. Tá? Isso lá na região da Catalunha. Tá? Nós temos o gazpacho, né? O gazpacho, temos as batatas rústicas, que eles chamam de patatas bravas, azeitonas, aceitunas, que mais que eu... croquetas, caracoles. Croquetas também é tudo quanto é tipo de fritura, de salgado frito, tá? Que não é o pastel, não é nada perto, mas parecido com croquete mesmo, tá? Chicharrones, que é o nosso toicinho, tá? Toicinho. Esse grão de bico com espinafre, que é regado no azeite de oliva virgem, né? Extra virgem espanhol, seria espinacas com garbanzos. Espinacas com garbanzos. Enfim, tem uma variedade, galera, uma variedade. Mas por que o nome tapa dessa porção? Por quê? Porque dizem que durante o reinado de um tal de Afonso X, tá?
Afonso X, o sábio, tá? Ele proibiu em toda a Espanha que as tabernas vendessem apenas vinho, vendessem apenas bebidas alcoólicas, porque as pessoas ficariam bêbadas a ponto de caírem dos seus cavalos em plena Madrid, né? Em plena capital do reino espanhol, né? Ou em toda a Espanha, né? Que eu acho que a capital na época devia ser Castilha-La Mancha, Castilha-León. Enfim, história já é outra área, não é a minha. Estou explicando só a lenda do porquê o nome é tapa. E aí, esse rei, esse sábio, não é? Afonso X, ele permitia a venda de vinho, tá? De bebidas alcoólicas, mas com uma porção de comida, porque as pessoas se alimentassem enquanto bebessem, para que não ficassem alcoolizadas, bêbadas, tá? E aí o que os garçons faziam? Para poder servir junto, eles colocavam o prato, esse pequeno prato de porção de comida, tampando o copo de vinho ou a caneca de vinho. Daí o nome tapa, tapando el vaso, tapando, tá? Então, las tapas, daí que veio. Essa é a origem, tá? E aí fica como dica cultural para vocês. Aqui eu tenho exemplos de frases, tá? Tem uma palavra chamada bolio. Cuidado, essa palavra bolio, tá? Com la e, bolio, tá? Eu evito usar essa palavra porque, claro, ela consta no dicionário. Eu posso falar bolio para definir bolo, mas em muitos países significam outras coisas. Tá? Na região de Cuba, República Dominicana, do Caribe, tá? É um palavrão, tá? Que não vem ao caso explicar aqui qual é, porque não é essa a função do canal espanhol com Rômulo. Na Argentina, por exemplo, el bocho é quando tem uma batida de carro, é o choque de um carro com outro, de dois veículos, tá? Pode ser um carro derrubou uma moto, houve um bocho, um tremendo bocho, tá? Na Espanha, bollo pode ser sinônimo de confusão, tá? De zona, de desordem, tá? Então, se é um bollo, um tremendo bollo se armado, tá? Então, eu evito usar essa palavra para definir o nosso bolo, tá? Que é pastel ou torta. Muito bem. Exemplos agora com o que eu falei em espanhol, tá? A minha mãe queria dar uns tapas em mim porque eu comi toda a torta de limão. Então tentei juntar numa frase só. Mi madre me quería dar unos tortazos porque he comido toda la tarta de limón. ¿Vale? Unos tortazos. A tampa da garrafa simplesmente não abre. La tapa de la botella simplesmente não abre. Eu queria uma cerveja e, claro, umas tapas, por gentileza. Tapa não tem muita tradução, tá? Umas tapas, por gentileza. Yo quiero una caña y, por supuesto, unas tapas si es usted tan amable. ¿Vale? Unas tapas. Existe também a expressão ir de tapas, ou seja, você gostaria de sair para comer tapas hoje à noite? Te apeteceria ir de tapas esta noite? A pessoa que não fala espanhol vai pensar que alguém está convidando ela para sair no tapa hoje à noite. A ti te apeteceria ir de tapas esta noite? Se você fala espanhol, você vai falar assim, por supuesto. Claro que sim. Pois, hombre, vámonos. Tá? Então, toma cuidado com esses falsos amigos, tá? Toma cuidado con los falsos cognatos o con los heterosemánticos. Muchísimas gracias por todo. No se olviden nunca de que yo soy Rómulo, tu professor de espanhol. Por favor, galera, clica aqui para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho das notificações, curtir este e todos os vídeos do Espanhol com Rómulo e compartilhar com os seus amigos, lembrando sempre que eu adoraria que vocês deixassem lá um comentário ou uma sugestão de algum vídeo que vocês queiram que eu aborde, e eu assim o farei com muita alegria. Vale? Gracias una vez más. Hasta luego, hasta siempre y hasta pronto.